Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo, segunda-feira, que é para já começar no pique, né? Semana tá começando, fevereiro tá aí a todo vapor, o mês mais lindo do ano. E eu acho que pro meu convidado de hoje, eu acho que também é o mês mais lindo do ano. Vou até confirmar isso, acho que eu ouvi alguma coisa hoje que me deu essa dica, eu vou até confirmar com ele. E é claro que a gente vai falar de rotulagem de lácteos hoje. E é claro que a gente vai falar do workshop Qualilac, segunda edição, primeiro evento de 2023, tá? Da empresa Workshop Qualilac, mas é a segunda edição do evento. A primeira edição do evento aconteceu em agosto do ano passado, em Rondônia, na cidade de Ji-Paraná. E agora a gente tem a segunda edição do evento, a primeira de 2023, que vai acontecer em Chapecó, Santa Catarina, nos dias 15 e 16 de março. E tá uma programação muito legal, temas assim super atuais. A gente vai ter uma mesa redonda sobre rotulagem de lácteos e o nosso bate-papo, o nosso encontro essa noite é para dar para vocês uma noção do que vai rolar lá e para vocês aproveitarem também para tirar dúvida. Então não fiquem acanhados, mandem as perguntas aqui no chat, porque a gente vai trocar experiência. Eu, Daphne, nossa, o Daphne é assim, uma sumidade em termos de assunto regulatório, todo mundo conhece, todo mundo sabe o quanto ele domina assuntos regulatórios na área de alimentos, o quanto tempo, né? Ele é jovem, mas tem bastante tempo que ele tá por aqui falando com a gente. Então a gente vai aproveitar, vamos aproveitar isso aí. Hoje tá tudo meio improvisado, porque eu não tô na minha casa, não tô no escritório hoje, tá? Eu estou atendendo cliente essa semana no interior de São Paulo. Já é um cliente de algum tempo que eu tô com eles. Deixa eu ver se eu já consigo convidar. Acho que ele tá entrando ainda. É um cliente que eu já atendo há algum tempo e que eu amo. Fico bem empolgada toda vez que eu venho. Já chamei o Igor aqui, tô esperando o Daphne entrar, Igor também. Deixa eu falar com ele aqui. Oi, Carol. Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tô procurando o Daphne, que ele não tá aparecendo para mim. Mas ele já me mandou até mensagem aqui. Uhum. Perguntar aqui só um pouquinho, Igor. Achei. Agora, Gostei, achar. Canhotagem, gente. Oi, canhotagem minha, Daphne. aí, Não tava tampando. Quanto tempo, menino? Vai continuar com a mesma carinha, gente. Que e aí, bonitinho. pessoal? Eu tava aqui doido de cadê? Cadê que não me chama? Tá aqui. E aí, Ei, você tá bem? tudo bem, graças a Deus. Estou um pouquinho gripado, voltei de São Eu Paulo, também. do evento. Não voltei tão gripado e morto e preocupado, pensando que era Covid. Fui logo comprar um teste, autoteste, esse aqui, ó. Deu negativo, mas mesmo assim ainda fui fazer o da farmácia para comprovar que era negativo. Ave Maria, fiquei morrendo de medo. Mas aqui, você faz aniversário em fevereiro Dia também? 28. E eu faço dia 26. E aí, antes de você entrar, eu tava falando que eu faço contagem regressiva, né? Então, hoje faltam 19 dias. 20 dias, amanhã é 19. E aí, eu faço contagem regressiva e eu falo que é o mês mais lindo do ano. E aí, antes de você entrar, eu falei assim, gente, eu acho que o meu convidado especial dessa noite também é do mês mais lindo do ano, porque eu acho que eu vi alguma postagem sua de fevereiro tá começando. E eu também fiquei resfriada na semana passada. Eu tava lá em Minas e tal, e eu vim para o interior de São Paulo ontem. E Nossa. aquela preocupação, eu tô resfriada, será que não é Covid? Eu vou pra fábrica. Também fiz um teste no sábado de manhã e tal, e não é Covid. Porque a gente já fica com receio até pelos outros A também, gente né? é irmão de espíritos, aí é mesmo signos. O mês mais lindo do ano, me desculpa, Igor, né?
Mas o mês É. mais lindo tem as pessoas mais lindas, as pessoas Você sabe que eu maravilhosas. nasci numa segunda-feira de carnaval, né? Eita, menina. Eu não nasci no ano que eu nasci. O período não era carnaval, mas era pós-carnaval. Eu nasci numa segunda-feira de carnaval numa enchente. Não assim no meio da água, sabe? Mas estava rolando uma enchente em Ponte Nova. O hospital fica no alto de um morro, assim, lá embaixo é ainda, né, a Beira Rio, que é a Avenida Beira Rio, estava intestado. Então, tipo assim, ô, gente, aí vocês começam a entender um pouco de por que, que a gente é acelerada, por que, que a cabeça da gente é cheia de ideia, porque a gente teve que se virar, então minha mãe teve que pensar como que eu vou tirar essa criança do hospital, é assim, entendeu? As coisas começam a fazer sentido, né, Igor? O Igor é mais calmo, as coisas começam a fazer sentido pra ele. Eu E o não, eu Daphne não é assim, nasci ligadaço em também. fevereiro, mas eu fui feito em fevereiro. Então, tô aí no grupo dos de fevereiro. Você foi Qual a sua data, sequinha Igor? de carnaval, né? Eu sou Qual de a um sua car... data, Eu Igor? sou de 22 de novembro. Ah, 22 de novembro. Não, você foi feito um pouquinho antes, né? Quase chega lá, mas foi feito no período. Mas tá valendo. Ele é filho do carnaval. Eu tenho uma amiga que tem um filho do carnaval também. Eu falo, ai, gente do céu, diz que em novembro nasce muita gente, né? A Mari tá falando que camisa linda, Carol. Você viu? Hoje eu lancei o uniforme versão 2023, meu filho. Hoje é o primeiro modelo. Essa semana temos um modelo gordinho, porque a gente gosta de copiação de moda. Mas vamos lá, gente. Vamos conversar sobre rotulagem. Daphne, eu tava falando pro pessoal também antes de você entrar aqui com a gente. Hoje é um momento do pessoal entender um pouquinho, ter uma noção do que vai rolar no workshop lá em Chapecó. Porque, assim, quando o Igor e eu, a gente estava discutindo, do que a gente vai tratar? Porque o ano passado, na primeira versão do evento, Sim. a gente falou só sobre análise de controle de qualidade. E aí a gente entendeu por que nasceu o projeto em 2023, da gente espalhar e fazer em outros estados. E a gente entendeu que, assim, existe uma carência de informação. Tem muitas empresas que fazem muitos eventos muito legais, para lácteos especificamente, mas, assim, precisava mais, aprofundar mais tecnicamente. Então, vamos fazer? Vamos fazer. Mas vamos falar só de controle de qualidade? Não, vamos falar de outras coisas também. E aí, vamos lá, vamos falar de quê? E aí, não, tem que falar de rotulagem porque mudou tudo, tá uma bagunça na cabeça de todo mundo. A gente, eu não sei você, mas cada vez que eu leio, eu falo, isso aqui eu não tinha entendido, isso aqui eu não tinha visto. É uma loucura. Você já conseguiu digerir perguntas e respostas segunda edição? Claro que não, meu filho, mas nem com muita promovida. Não tá dando para digerir aquilo tudo de uma vez. Menina do céu, a Anvisa cada vez pegando mais gente surpresa. Algumas coisas a gente já sabia, até pela discussão que teve no período da norma, e vários fatos com a Anvisa, etc. Mas outras realmente a Anvisa pegou de surpresa, né? Então tem muita coisa que vai mudar esse ano ainda, né? Porque a norma entrou em vigor ano passado. Esse ano é o prazo final para todo mundo que já está com seus produtinhos aí no mercado para fazer revisão final de rotulagem. E uma das questões de ferramentas de fiscalização, Carol, vai ser análise da rotulagem e análise de composição centesimal dos produtos. Né? Então, assim, a Anvisa, obviamente, já tinha esse processo nos seus monitoramentos de legislação, mas com a nova norma, essas formas de fiscalização serão bem mais evidentes e serão mais reais e mais frequentes. A Anvisa já começou a treinar todas as vigilâncias, as secretarias de vigilâncias nacionais e as federais, estaduais. As estaduais já começaram a treinar as suas vigilâncias municipais. Então vai vir muita novidade, como a gente já sabe, mas principalmente os mecanismos de fiscalização e monitoramento, eles vão estar bem mais rigorosos e precisos nesse ano de 2023. Vou dizer em 2023, vou dizer 2024, né? Porque entra em vigor nesse ano, próximo ano começa o cara crachar. E assim, Daphne, e aí quando eu falei, vamos conversar sobre isso, eu falei assim, tá, mas vamos dar mais palestra? Vamos fazer uma mesa redonda? Vamos ouvir o pessoal também. Como que a gente vai fazer isso? E aí que o Igor falou assim, o Daphne entrou em contato, ele achou legal, vamos trazer ele para ir. Vamos conversar junto, porque são duas pessoas, você com uma visão de assuntos regulatórios inquestionável, uma vivência. Eu falei que você é jovem, mas você começou com 10 anos, aí fazer o que agora, né? Foi Tem que aguentar.
com 8. Oi, pai, tá vendo? É praticamente o Young Sheldon lá do seriado, então fazer o quê? Agora a gente tem que aguentar. E aí, discutir isso, as visões diferentes, a minha vivência de lácteos especificamente, e o olhar, né? Ah, tá, mas porque em lácteos tem umas coisas mais complexas, né? Eu vi, por exemplo, muito material, dando exemplo da história do bolo de chocolate, achando que calcular a tabela nutricional do bolo de chocolate era a coisa mais difícil do mundo. Gente, vai calcular por formulação uma tabela de um queijo. Depois a gente conversa. Porque queijo tem cifras de transição, queijo tem que analisar quanto do sal da salmoura vai, não vai. Então, assim, é coisa de que é fácil, mas vai fazer de um queijo. Queijo tem que tabelar. Principalmente porque, assim, com essa nova regra e rotulagem, novas regras de rotulagem nutricional, a gente tem que lembrar que a Anvisa, como bem tratou lá na norma, a informação nutricional ela pode ser adquirida de algumas formas, mas, inevitavelmente, açúcares adicionados será por cálculo, né? Mas antes de calcular açúcar adicionado, eu tenho que ter a informação de açúcares totais de todos os meus ingredientes. E aí eu começo a fazer as análises, começo a mapear os meus produtos. A gente entra numa questão muito complexa, né? Porque se a gente estivesse falando só da Nestlé, Cacau Show, as megas empresas, seria fácil, entre aspas, porque elas já têm um processo de homologação de fornecedores eficaz. Mas quando a gente começa a descer para as pequenas e médias empresas, que são aquelas maiores no mercado, a coisa começa a complicar. Nem sempre eu tenho do meu fornecedor as informações 100%. E às vezes só tenho um fornecedor para essa minha matéria-prima. E esse meu fornecedor não tem essa informação. E aí eu tenho que analisar esse produto. E a gente entra nessa questão que é muito sua área, também de especialidade, de análises, que é escolher o melhor laboratório, realizar uma análise no laboratório que consiga quantificar os açúcares de forma correta, né? Porque isso é um grande problema, né? E aí, depois disso, a gente ainda tem pessoas, esses dias, só para ter ideia, tá? Esses dias eu recebi um documento de um cliente que dizia assim, ele mandou para fazer os cálculos da nova tabela, fiz, eu disse, tá, mas nas suas fichas está faltando as análises de açúcares adicionados. Você tem que pedir para os seus fornecedores. Ele disse, não, eu mandei analisar. Aí você mandou analisar todos os ingredientes? Ele disse, não, eu mandei analisar meu produto final. Eu disse, tá, mas e açúcares adicionados? Tem que calcular. Ele disse, não, o laboratório me deu. Você acredita que o laboratório mandou para ele um resultado de análise de açúcares totais e adicionados? Mas o laboratório deve ter uma conexão com o Mãe de Nada, plano astral, maravilhosa. O laboratório contabilizou o que era glicose, frutose, todas as doses menores, né? E disse para ele que aquilo era açúcar adicionado. Olha, eu tenho 2 filhos aqui que começaram a discutir. E eu disse para eles, não. Ele disse, não, isso. Eu disse para eles que não estava correto. Eles disse, então vai questionar o laboratório. Eu digo, não vou questionar o laboratório. Mas olha a loucura desse povo. E isso não é nem porque as pessoas querem ter má fé ou acabar enrolando outras, porque ainda o tema está complexo. Às vezes a forma com que você pede a informação não é clara. Eu não sei se o laboratório de fato errou, ou se ele entendeu ou pediu que o laboratório quantificasse separado o que era dextrose, açúcares menores, do que era açúcares totais ou sacarose aparente. Eu sei que o nível de desinformação e a falta do conhecimento adequado vai fazer muita gente, agora em outubro desse ano, ficar um pouco perdidozinho, sabe? No que tem que fazer com os seus rótulos. E por isso que eu acho que o evento de vocês é maravilhoso, principalmente para o setor lácteos, que a gente tem diversos problemas, diversas dúvidas. Esses dias eu ministrei treinamento em company para uma empresa na área lácteos, né? E aí a gente estava falando dos produtos e eu disse assim, tá, e aí, aí ela tem requeijão, né? Eu disse, e aí o requeijão de vocês é até FOP. Aí a menina fez assim a cara. Não é? Eu digo, porque de acordo com o Anvisa, requeijão não é queijo. E a né? culpa não é da Anvisa. A culpa não é da Anvisa. É Anvisa. da nossa legislação de lá. Que não reconhece o nosso próprio produto. Né? E aí eu disse, infelizmente, eu sei que tem um movimento aí do setor lácteo para conversar com a Anvisa e revisar, só que é um pouco mais longe, né? E aí essa parte de lácteos depende de muita informação. Olha o filho do Igor ali, deixa eu pegar os meus aqui. Ai, gente, eu vou ter que pegar uma coisa.
Eu também. Olha só. Mas são Safira e Tel. gêmeos? Safira, Tel. Esse é o São foco. Não gêmeos? são, não, mas são quase. A Safira é dia 3 de setembro Ah, e o Tel é dia 10. gente, que trem mais bonitinho. Ah, meu Deus do Não céu. fazem inveja sozinho, não, viu, Igor? Essa criança chegou do Rio Grande do Sul e agora tá com bronquite. Ah, meu Mas a Deus. pessoa que vai para o Rio Grande do Sul para ter bronquite em Rondônia, tem um trem errado aí, gente. Aqui Foi a o gente dá fuso. no 16, né? Ai, ai. Eita. Então, assim, nessa parte é muito complexo, né, Carol? Como eu estava falando do questão de produtos, porque muita coisa precisa rever as definições, a gente tem que entender. E aí eu estava até conversando esses dias com alguns colegas, dizendo assim, olha, nunca o... Só um minuto. Solta isso aqui. Se eles brigam já. Nunca foi tão importante a gente entender de legislação, e é um movimento que vem acontecendo nos últimos 2, 3 anos, do destaque do setor de regulatórios dentro da indústria. Né? Eu até brinco, tipo, antes a gente falava em legislação, quando a gente pegava regulamento técnico para saber quais eram os ingredientes obrigatórios. Aí lembrávamos que tinha um RTQ. Né? Hoje é tão necessário isso que nos chama a atenção e a necessidade de compreender a rotulagem, de compreender as normas, de compreender como essas normas são editadas, como elas são publicadas e qual é o real impacto dela na indústria. Né? Rotulagem nunca teve tão em evidência desde 2003, quando foi publicada as que a gente ainda conhece, 359 e 360. E a Josi, a gente conversa muito, a gente faz bastante trabalho junto nisso, a gente tem o curso juntas, né? E a Josi fala um negócio que é verdade. Foi um movimento muito grande, é uma legislação muito rica e com um foco muito grande em melhorar, tornar mais eficiente a comunicação da indústria com o consumidor. E a gente tem que considerar que demorou 20 anos para esse movimento acontecer. E a gente pega um rótulo no mercado hoje, não criticando a indústria, mas se você pega a legislação que estava em vigor hoje, a gente encontra incoerências, inconsistências, coisas erradas, né? Você tem que parar muitas vezes e avaliar. Tipo, a empresa tem consciência desse erro e ela assumiu os riscos, e eu vou deixar desse jeito mesmo, seja o que Deus quiser. E aí, tomar cuidado para ver se ela vai manter essa postura, porque, como você disse, vai mudar isso. A Anvisa está dizendo, pessoal, vamos melhorar a comunicação com os nossos consumidores, ela vai cobrar mais da gente. Então, isso não é à toa, isso não é para ficar bonitinho no papel só, tá? Mas tem muita gente que é por falta de informação. E aí é muito engraçado que a gente estava comentando, a gente teve uma live, dei uma aula para uma turma, uma aula extra da turma 1 de rotulagem, e eu convidei a Morena está aqui com a gente. A Morena tem muitos anos de experiência, trabalhando numa empresa bem bacana e tal, e ela falou assim, e aí vocês notaram que, por exemplo, lá nas alegações, agora é reduzido em, alto em, e não tinha o em antes. Eu falei, não! Talvez na hora que a gente fosse colocar a alegação nutricional, eu tô muito agarrada ainda na legislação, a minha tá impressa, eu tô muito agarrada com ela, sabe? Talvez eu fosse olhar e eu fosse escrever automaticamente, mas falar para você que eu tinha raciocinado nesse em, eu não vou ser hipócrita, eu não tinha, porque são muitos detalhes, muita riqueza. Então, assim, ingenuidade da nossa parte achar que em outubro de 2023 eu vou lançar o rótulo mais correto do mundo. Eu ainda vou errar. Eu ainda mesmo tentando fazer perfeito. Até porque, como você disse, muita água vai passar debaixo dessa ponte ainda, né? Estão muito felizes ou muito nervosos, assim? Olha, a Safira e o Theo, eles se amam ao ponto de discutirem. Safira e Theo, quietos. Vem cá, Theo. Vamos lá, desculpa. Tudo bem. Não, e então, essa questão... Pode continuar. E que muita água vai passar debaixo da ponte ainda. Então, por mais assertiva que eu seja no desenvolvimento de um rótulo, eu vou ter que continuar atenta a qualquer atualização, inclusive as discussões do setor. Então, assim, vai ter que ter um boi de piranha. E os rótulos começaram, por exemplo, iogurte, eu comecei a ver muita tabela nutricional nova no mercado agora essa semana. Tem que ser correta, né? Ô, Igor, você quer colocar alguma coisa? Não, o que eu ia falar, eu só tenho visto trem errado no mercado. Mas
é errado. Eu acho que ainda é fruto de algumas coisas que as pessoas não estavam entendendo e que com o perguntas e respostas veio para esclarecer. Só que Mas assim, acho estoque que de embalagem está acabando. Você tem que atualizar. Você vai. E aí agora vai ter que ter o tempo de se ajustar. Por exemplo, aconteceu a questão dois ofícios do Ministério. Tá? O primeiro foi a questão do princípio de transferência, que não pode mais usar aditivo, se não está no RTQ do produto, não pode vir via ingrediente. Até então a gente tinha alguns casos que isso acontecia. Tá? Segundo ofício, que eu acho que vai abalar bem as estruturas aí, a questão dos termos de qualidade, especial, premium, gourmet, que agora você tem que justificar e escrever no rótulo por que você usa aquilo. A informação tem que chegar para o consumidor. Gente, tem um monte de gente que tem esses produtos que já estava com tudo atualizado. E aí? Então, Sim. vai ter erro ainda. É interessante você falar assim, essas pequenas modificações, porque se você pega a própria 429, que foi retificada agora em 2022, se você observar nas retificações, tem uma que eu gosto muito de falar, que é lá no artigo 8º, quando ele retificou, deixa eu até pegar aqui o parágrafo primeiro, foi o parágrafo primeiro? Não, foi o inciso primeiro do parágrafo 4º do artigo 8º. Ele retificou para incluir o i após o ponto e vírgula, né? E isso faz toda a diferença nas questões não... Mas a gente está conseguindo te ouvir bem, pode ficar tranquilo. Então, quando ele retificou, é porque antes faltava um i. E aí gerava uma confusão de que ou era um ou outro, né? E aí, quando ele retifica e apenas uma letrinha, faz toda a diferença, porque ele vai dizer que no caso de alimento que requer preparo, é em 100 gramas ou 100 ml líquido e porção. Né? Então, assim, são pequeníssimos detalhes que vão fazer toda a diferença e vão gerar esses erros que não deixam de ser erros à luz da legislação, estão errado, vida que segue, contrário à norma, está errado. Mas dentro do que a gente conhece de modificações e o que a gente chama com essa norma, que é um marco regulatório de rotulagem, esses erros são esperados, eles até são, mas diz assim, aceitáveis dentro da nossa perspectiva, né? Ou seja, tem aquela coisa de dizer, é humano, né? Acharem que colocar a culpa é mais humana ainda. Aí eu brinco e digo, olha, se a Anvisa errou, meu povo, imagine nós, né? Então, assim, gente, você viu que eles publicaram a segunda edição com data errada, 2020? Eu fiquei super confusa no dia, e eu na estrada. Gente, olha pra mim, tem um trem errado, eu tô com o arquivo errado aqui, tá dando louca. E acontece. foi o artigo errado que eles publicaram, tem que dar um tempo para eles. Foi o estagiário que diga, o estagiário publicou o artigo. Sim, tem que ter o estagiário. Então, são pequenos errinhos e detalhes que a gente vai ter que ter muita atenção, né? Essa mudança de rotulagem, eu tive semana passada em São Paulo, palestrando no Horizonte, e eu falei muito, eu disse, olha, nós somos privilegiados em estar vivendo o marco regulatório, porque a gente está, junto com os órgãos reguladores, aprendendo. E eu digo aprendendo porque também o órgão regulador, ele carece da necessidade do conhecimento da indústria, que é o dia a dia, que é a coisinha que nenhuma disciplina de faculdade vai te ensinar, que nenhum livro vai te contar, que nenhuma pessoa vai mandar um aviso. Só vai saber naquele velho método de tentativa e erro. Né? Então, assim, são coisas que a gente está vivendo agora junto com os órgãos, que é um privilégio para nós estar aprendendo junto, porque à medida que a gente está aprendendo, o órgão também está aprendendo, e é nessa oportunidade, gente, que a gente vai ter de corrigir algumas questões junto com a Anvisa, junto ao MAPA também. Quem sabe no momento da gente voltar aqui e dizer, olha, vamos parar com essa brincadeira de que requeijão é queijo, pelo amor de Deus, né? Vamos parar com isso aqui. Vocês pegaram a definição dos melhores países aí para ver que nossa legislação é super bem referenciada, mas esqueceram das nossas próprias características e culturas no país, né? Então, assim, tem coisas que eu acho que precisa de uma revisão. Vai ter muito mais revisão, mas o momento é de aprendizado e de compartilhamento de ideias e conhecimento, né? Por isso que eu acho que o evento de vocês é super necessário para o setor lácteo,
Porque a gente tem as megas empresas, mas a gente tem as pequenas e médias empresas e, principalmente, dentro da área do mapa, a gente tem os pequenos negócios agropecuários que necessitam de conhecimento mais prático, né? A grande empresa, ó, ligo no meu fornecedor, quer a ficha técnica. Minha tia, que faz o queijinho dela, de coalho, ela não tem esse grande fornecedor para dizer, olha, tu não pode usar esse produto, tu vai ter que fazer a rotulagem adequada. Então, eu acho que a vez que vocês, quando traz essa luz para a temática de rotulagem, começa a dizer assim, olha, a gente tem que se preocupar um pouco mais do que só o processo de qualidade. Né? A gente se preocupa com a rotulagem, que ela reflete a qualidade do meu produto. E Né? a segurança, né? Segurança, você falou o Office do Mapa sobre os claims lá de denominação de qualidade. É um ofício, é novo, porque foi publicado agora, mas ele já é um ofício que já tinha outros antigos que tinham sido publicados, e falava sobre os premiums, extra, ouro, né? Principalmente para carnes, que a gente tinha muito esse negócio de linguiça ouro, linguiça prata, bronze. Era uma confusão. Era não, ainda é. Então, esse tipo de situações onde a gente compartilha conhecimento é essencial para que a gente possa começar a caminhar para fazer um rótulo mais correto. Erros não existem? Não. A norma é clara, contrário à norma, está errado, não tem o que se fazer. Mas dentro da nossa comunidade, dentro do nosso meio, que é a indústria de alimentos, os profissionais de alimentos, juntando também os empresários, os donos de empresas, os CEOs, é que a gente tem que se unir e dizer, olha, o conhecimento não é só meu. Eu preciso compartilhar. Se eu te ajudar, eu não tô tirando você, eu não estou fazendo um concorrente, eu estou ajudando Sim, o meu e é nesse união do sentido que o setor. presente é bom. Hã? É a união do setor, que a gente comentou também. Porque, assim, por exemplo, aqueles casos mais nebulosos. Você pega um queijo gorgonzola, que não tem RTIQ. Você pega um queijo brie, que não tem RTIQ. Todo mundo que fabrica esses queijos que não tem RTIQ vai ter o mesmo desafio. Vai ter que colocar, provavelmente, vai ter que colocar uma lupa no seu queijo. E aí fica todo mundo lá, o Joãozinho, o Zezinho, o Luizinho, o Guinho, tudo sobrinho do Pato Donald, fica lá assim, eu vou esperar. Galera, todo mundo vai ter que colocar. Então, carga todo mundo logo esses produtos no mercado, depois não resolve o que vai acontecer. Não vai ter jeito, entendeu? Eu acho que às vezes falta um pouco de união de setor. A Paola fez um comentário que ela falou assim, tem que ter um guia para orientar a gente a usar o guia. Paola, o evento é para isso. É exatamente para isso. Tem 2 guias, mais a nossa moderadora Josi, que a gente vai estar lá. Por isso que a gente não fez só palestra. O Daphne, eu vou fazer uma exposição, o Daphne vai fazer uma exposição e depois vocês vão entrar bombardeando a gente. A gente vai estar preparado. Né, Daphne? Nós vamos tomar gengibre, tudo no dia lá. O Igor falou que tinha 2 perguntas que ele queria fazer pra gente. Faz, Igor. Eu vou... Desculpa também, Carol, se você quiser até entrar, colocar a Josi já para ela participar dessa discussão. Eu vou convidar a nossa moderadora, já que é para ensaiar, é o ensaio geral do evento, né? Eu desculpa para todo mundo que está assistindo, eu tenho um compromisso daqui a pouco, eu só posso ficar mais uns 5 minutos na live. Não te perdoo, Igor, não te perdoo, você vai ficar Olha aí, assim. né? Não te perdoo. E eu faço igual como eu digo meus alunos, se sair, eu boto teu nome na boca do sapo e faço uma macumba. Boa. Mas, vamos lá, tem perguntas? Você tinha falado, Igor? Você vai colocar a Josi agora já, cara? Vou colocar. Só aguardar a Josi entrar, porque aí eu deixo vocês discutindo e eu levanto o problema e vazo fora, sabe? Ele ali. Sua cara, né? É a cara dele. É a cara dele, isso. Oi, Josiane. Tudo bem? Oi, Nath. Oi, Heitor, tudo bom? tudo maravilhoso em revê-los. Ai, que coisa boa. Adoro essas tecnologias. Olha, aprendizados da pandemia. É que a tecnologia nunca foi tão necessária e uniu tantas as pessoas como antes, né? A gente sempre teve tecnologia. As 4 pontas do país? Ficou Fortaleza. Aqui tem Minas. Só faltou o Centro-Oeste. Porque eu sou de Minas, mas estou em São Paulo. Igor em Rondônia, Josi em Chapecó, você está em Fortaleza. Fortaleza, Ceará. O negócio está praticamente a ONU. Olha, eu sei que você
Você é de Minas, onde tem os melhores queijos, mas aí eu vou comprar uma briga com os mineiros agora. O Ah, melhor queijo de manteiga é lá de Jaguaribe, aqui do Ceará. eu não vou Vai ter que trazer pra Chapecó pra provar, então, do evento. Olha, é o melhor queijo do mundo. Eu vou comprar e vou levar para Chapecó para vocês verem. Não briguem comigo, pessoal. É porque sou parceiro da empresa lá, né? Tô brincando. Mas amo meu queijo de manteiga. No penúltimo, acho que antes da pandemia, do Prêmio Queijo Brasil, que é organizado até pela Michelle, teve queijo de manteiga lá na competição. Eu amo. Ai, Eu quero comprar pra e aqui a gente não acha muito, não é muito comum, só se a gente vai em alguma casa do norte. É igual o dia que eu levei, que eu fui para Chapecó e levei requeijão de corte para Josi, que ela também nunca tinha comido. Então, assim, é bem regional algumas coisas mesmo. Pode levar que a gente vai adorar. Eu também Ô, levo Daphne, requeijão de mas corte. você vai ter que vir tomar um sorvete de leite de ovelha, isso sim. Eita, leite de ovelha. Gente, olha, eu confesso que tem algumas coisas de ovelha que eu não consumo, mas iogurte eu nunca tomei, sorvete. Então vamos Sorvete. resolver esse problema já aqui em Chapecó. O sorvete, o Daphne, só tem um problema nisso Qual tudo. é? Nunca mais você vai tomar sorvete do mesmo jeito. Porque Ai, daí é um Jesus. tormento. Que daí eu passo assim, eu quero ir pra Chapecó, vou tomar sorvete, quero ir pra Chapecó, vou tomar sorvete. Oh, é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Não é por causa da minha amiga, porque realmente é sensacional. Mas é isso, então vamos combinar aqui no evento agora em março, né? 15 e 16, se eu não me engano, né? 15 e 16. Eu vou levar o queijo de manteiga com melzinho de abelha. Você vai levar o requeijão de corte. E a gente vai tomar com com o sorvete de ovelha da nossa colega pra gente fazer uma misturada, assim, depois tomar os lactases, não tem problema nenhum, tá tudo bem. Não, vai dar tudo certo. Mas Igor tinha perguntas, Igor. Faz tua pergunta, porque tu queria só fazer a pergunta e sair daqui, tá? Não te preocupa, ó. Ó o nome, já tá escrito no papel da boca do sapo, viu? Prepara. Por favor. Não, um tema que eu quero levantar com vocês, tem uns 2 anos mais ou menos que eu não estou mexendo muito com a área de regulatório. Eu estou mais na área de ingredientes. Mas ingrediente é regulatório, menino. Oxente. Sim, mas não focado na parte de regulatórios, mas de aplicação mesmo. Essa questão da legislação, da rotulagem, eu acho que é um marco incrível em questão de norma, de rotulagem, de informação ao consumidor. Isso eu não tenho o que questionar. Porém, quando a gente parte para a questão de formulação desses produtos, né? É uma discussão que eu tenho acompanhado muito no setor. Eu acho que no mundo, depois do setor tecnológico, nenhum setor é mais desenvolvido do que o setor de ingredientes. Eu vejo assim que os países eles não conseguem nem acompanhar a evolução do setor de ingredientes. Muitas coisas não são reguladas, muitos ingredientes não são liberados ainda no Brasil por causa disso. E quando se fala dessa parte dessa nova rotulagem nutricional, uma coisa que eu vejo assim com um pouco de preocupação é porque a gente conhece ao longo dos anos o impacto que esses nutrientes eles têm na saúde do consumidor. Então, a gente, um açúcar vai causar a longo tempo o consumo desse açúcar, um sódio e uma gordura saturada. As indústrias, por causa desse semáforo nutricional e querendo sair desse semáforo nutricional, estão partindo para ingredientes substitutos. E a gente não tem informação nenhuma sobre os impactos disso a longo tempo. O consumo, a gente existem pesquisas em andamentos, mas não tem nada conclusivo sobre quais são os impactos para a saúde do consumidor de um consumo, por exemplo, de um adoçante, um substituto de açúcar. E a indústria, não só no Brasil, mas em outros países também aconteceu isso, mas eu tenho visto com muito mais força no Brasil que as indústrias estão migrando para esses tecnológicos para sair do semáforo nutricional. Então, do ponto de vista do ponto de vista técnico da legislação, eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês acham que se isso trouxe um avanço do ponto de vista nutricional, ou se não, houve uma despiora dos produtos, né? Igor, é bem interessante. Eu posso começar? Manda ver. Não, quer dizer, é bem interessante sua pergunta, porque assim, quando a gente olha para a rotulagem nutricional, esse marco regulatório que a gente está passando, na realidade é uma novidade para o Brasil, mas os outros países já vinham tratando isso muito mais tempo.
Esse processo de discussão começou no Brasil não agora, começou lá em 2014 com a formação de um grupo técnico para estudar os impactos dos alimentos na saúde. Foi principalmente por isso. E aí é onde a gente começa a chamar a atenção, pelo menos no Brasil, porque o resto do mundo já estava fazendo, para as doenças crônicas não transmissíveis, que é o foco de informar ao consumidor, que é a obesidade, a hipertensão, a diabetes. E principalmente nesse ponto que você pergunta, o impacto na saúde do consumidor são temas que a gente está discutindo nesse momento. Um já foi discutido na própria norma, quando a Anvisa estava discutindo o que era açúcar adicionado. Né? Vamos discutir o que é açúcar adicionado. Então, assim, ao invés de proibir tudo, porque se eu proibisse todos os tipos de açúcares, o que ia acontecer? Só produtos com edulcorantes. E aí vem a questão, até onde o impacto de edulcorantes pode ser benéfico ou não à saúde do consumidor? Então, a Anvisa disse, olha, se é para liberar, vamos liberar os açúcares mais naturais. Né? Os açúcares, vamos dizer assim, menos pior, como diz o povo daqui, né? O menos ruim. Então, deixar os açúcares que são mais naturais. A lactose, os açúcares de frutos e vegetais. E a mesma coisa tentou se beneficiar naqueles sais que fossem naturais, como, por exemplo, às vezes do queijo, né? Que faz parte do processo produtivo, não natural, mas em menor quantidade. E as gorduras também que eram naturais, por exemplo, das nozes, oleaginosas, etc. Então, isso é um ponto bem importante que foi discutido. Mas outro que a gente está discutindo nesse momento, que eu digo nós, a comunidade regulatória, junto aos órgãos, é o princípio de transferência de ingredientes, nem de aditivos. Né? A gente fala agora de transferência de ingrediente. Aditivo já está bem consolidado, tem a portaria 540 de 97, que já explicava o que é princípio de transferência. Tem várias empresas usando o princípio de transferência para esconder o sorbato e deixar o caramelo. Mas quando a gente fala em princípio de transferência de ingredientes, é mais complexo. Porque qual a quantidade necessária para poder calcular uma informação nutricional? Né? Uma vez que nós temos os valores significativos e não significativos e temos os valores detectáveis. Né? Uma coisa é eu ter um único ingrediente com 0,3 de açúcar adicionado. Uma coisa é eu ter, não vou usar um termo que eu não sou tão a favor, mas é real na nossa legislação, os ultraprocessados, né? Que tem, sei lá, 50 ingredientes. E aí, se eu somo 0,3 de cada ingrediente, o que a gente fala de princípio de transferência de ingrediente? Qual a quantidade necessária para que eu comece a declarar ou contabilizar? E até onde se vai essa tentativa de identificar tudo versus o que a gente consegue quantificar? O que é quantificável? Será que daqui a pouco, pronto, joga todos os equipamentos que a gente tem de fazer análise de açúcares, joga todos os alermaias, joga solução de fel embora. Vamos fazer só por cromatógrafo agora. Será que isso se sustenta? Será que eu consigo sustentar toda uma cadeia produtiva e de abastecimento com as análises mais top de linha? E será que até as top de linha não têm os seus princípios de detecção? Né? Óbvio, então é um tema super importante. Alguns foram discutidos, outros estamos discutindo e outros nós ainda iremos discutir. Porque como o marco é agora, a gente, obviamente, se vale de estudos que mostram a nossa anterioridade, o que levaram as pessoas ao aumento de peso, aos maiores níveis de hipertensão, ao maiores pessoas com diabetes no Brasil e no mundo. E a gente começa a avaliar, a partir da entrada em vigor final das normas, que a gente chama dentro de um processo de análise de impacto, que é o monitoramento desse processo, os reais impactos. Será que, de fato, as medidas são suficientes para diminuir o número de obesidade, diabetes e hipertensão? Será que as pessoas vão fazer escolhas mais saudáveis? Será que eu não preciso? Eu vou fazer uma pergunta, mas já sabendo a resposta. Será que também não precisamos investir mais em educação nutricional? Então, são pontos que a gente precisa discutir agora, continuar lembrando da sua pergunta, porque a gente começa uma nova fase de estudos. Tá? Tudo foi o que tinha antes. Olha, tinha isso porque a tabela não dava para ler. Ninguém entendia isso. Ninguém sabia fazer regra de 3. Ninguém conseguia escolher se comia um biscoito recheado ou um biscoito recheado com fibras. Né? E agora tem a tabela para solucionar. Mas será que as pessoas vão começar a fazer alimentações mais saudáveis? Né? Não sei.
Esses dias eu comprei um monte de chocolate. Não, aí eu falo que, tipo assim, as minhas escolhas, elas são totalmente conscientes. A Jo tava rindo que sexta-feira eu postei na hora do almoço uma salada linda que eu tava comendo. E eu botei a legenda, comida saudável, mas com equilíbrio, porque a minha latinha de Guaraná tava atrás. Light, light. Light. Claro. Não é? Eu sei que o Guaraná Light Zero, ele tem problema, mas eu tava comendo essa salada, olha que belezinha. Eu escolhi uma coisa não muito saudável com uma coisa bem saudável. Então, assim, e eu falo muito disso, da questão da educação do consumidor. A indústria tem que fazer isso. Pegar pela mão e alfabetizar o consumidor. E aí, de novo, a questão da união do setor. Sabe? O setor precisa realmente se unir mais. Teve um comentário aqui que tá falando disso, ó. A Marina fez a live com a gente a respeito a Marina que trabalha na Genomoto, que fez o substituto de sódio, né? Para a segurança de edulcorantes, a Biad tem um guia lançado recentemente, referências sérias. Ela recomenda, que foi feito para educação nutricional também. A ciência de alimentos, ela não para. E aí vem muito reforçar isso que o Daphne falou. É tudo um processo, o que tinha antes, o que temos agora e o que teremos daqui a pouco. Então, é uma retroalimentação, né? O cenário que vai se formar a partir do cenário que temos agora, que foi formado com base em informações de cenário que tínhamos antes. E tem que continuar. O bacana da ciência é isso. Um dia eu fiz uma postagem falando a respeito de que a gordura do leite ela não é um vilão. E aí alguém comentou, sim, ó, o estudo da universidade, sei lá de onde. Eu falei, tá, eu não falei nada, eu fiquei calada porque, ok, mas a gente tem outros tantos estudos que comprovam aquilo, que contrariam aquilo. Tem algum estudo errado? Não, os estudos olham para o lugar. Eu falo muito isso. São olhares para pontos diferentes, né? Cada um está pesquisando um lugar. Então, existem verdades. Todas são comprovadas, gente. Um estudo, ele não é publicado sem uma comprovação. Eu não estou falando de posts de internet, nem vídeo de TikTok, tá? Esses são publicados sem comprovação. A gente pode escrever o que a gente quiser aqui, mas um estudo científico não. Então, você falou, Daphne, a gente não sabia o que escolher. Você escolheu um biscoito recheado com fibras. E aí eu morro de rir. Eu me divido. Tem umas coisas que me estressam, mas isso me diverte. Aquele povo que fica assim, divide a tela do vídeo, como, não como. Aí passa um pão para cá, um pão para lá. Eu morro de rir, porque eu acho tão raso isso, sabe? Enfim, e tem mais perguntas aqui. Enquanto vocês falam, eu tô comentando aqui que a Renata, a minha amiga, tá na live aqui. A gente esteve junto agora, no final de semana, numa lojinha, num local maravilhoso lá em São Paulo, que era o Pico Ruchas, uma coisa assim. Gente, quem viu meus stories viu. É um local todo rosa e só tinha o que pra comer, coisa doce, só açúcar adicionado. E aí a gente tava comentando aqui, ela falou assim, que ninguém quer mais malto em nada. Nem como veículo, nem mesmo baixíssima dosagem. Eu comentei para ela. E a pergunta 57, pergunta e resposta, que fala sobre as relações de mono e sacarídeos e diz, como por exemplo a malto que é adicionado em aromas. Né? Então assim, a gente sempre fala, aditivo, por definição, é aquilo que não tem capacidade de nutrir necessariamente. Né? Mas, não é bem a realidade, né? Tem alguns aditivos, se eu tiver aroma é um aditivo, e se eu tiver malto, essa malto tem frações de sacarídeos que são contabilizados como açúcares e a gente está falando de nutrientes. Então, entende que é um processo muito mais longo de revisão de rotulagem do que só falar de rotulagem de toda a legislação. E você sabe que tem um exemplo em lácteo que a gente discute muito isso, né, Josi? O bicarbonato de sódio, que é utilizado como coadjuvante de tecnologia na fabricação de doce de leite. Ele não precisa entrar na lista de ingredientes. Gente, mas ele leva aporte de sódio para o produto. Como assim ele não precisa? Na íntegra, né? Eu não considero ele um coadjuvante, mas o RTQ considera. E o RTQ é o documento mãe do produto, né? Então, a gente vai ter até obedece, mas concordar é outra história, né? Mas você sabe, Daphne, que eu entendo assim o ponto de vista quando a gente diz, os açúcares presentes naturalmente no leite, nas frutas, nos vegetais, é mais fofinho, digamos assim, né?
Mas eu confesso, assim, que a partir de 61, 64, agora eu não me lembro a ordem aí, quando ela fala, né, que os derivados lácteos, eles não vão ser considerados açúcares adicionados, né? Então, Ela diz se eu depende, usei... né? Depende. Adoro depende. Depende, me emociona. Mas no Porque a caso... pele de ali, 61, ela já começa, depende. Eu Depende o quê? fiquei emocionada quando eu vi o depende. Mas no caso, né, de uma bebida láctea, por exemplo, né, utilizar um composto lácteo como ingrediente, esse cara não vai ser considerado um açúcar adicionado. Agora, se ele for utilizado para padronizar um produto lácteo, como é o caso do leite em pó, ok, não, né? Então, são situações que a regra do jogo ela muda ali no andar No da detalhe, carruagem. né? Então, isso, se o objetivo da legislação é trazer mais luz e clareza ao consumidor, se para nós que vivemos a ciência dos alimentos, que a gente estuda diariamente, é um desafio, imagina para as pessoas que não são da área, né? A gente sentar aqui vestir a camisa do consumidor e a gente entende, né? Acho que a Bia, o Itaú, eles têm materiais assim que estão... A gente vem estudando muito sobre comparações de produtos que tem no mercado. Agora, viver essa realidade e entender, assim, uma das coisas que eu aprendi no Daphne, fui aluno do Daphne, cursos, né, já vários, né, Daphne? E tu fala muito, assim, que a gente tem que entender do Código de Defesa do Consumidor, ler. E eu tenho um outro apelo, né, que há muito pouco tempo atrás eu não tinha lido guia de alimentação da população brasileira, eu não conseguia entender do ponto de vista da nutrição muitas coisas. Então, a gente também tem que olhar sob o ponto de vista da nutrição. Não é porque a gente é um cientista de alimentos que a gente não tem que olhar nutrição também. E aí você vê, assim, ó, tem um documentário que está no YouTube há mais de 10 anos, que se eu não me falha a memória, é muito além do peso o nome, né? E aí a gente se choca, a gente que é da área da ciência, de ver né, uma mãe dando refri, dando Coca-Cola para uma criança e tudo mais. Só que a gente pensa, nossa, isso é inconcebível. Mas o nosso Brasil, ele é tão grande, tão pluri, que sim, a gente precisa trabalhar com a educação nutricional e não ficar condenando ninguém. Eu e a Carol, a gente fala, né, que não tem alimento bom, não tem alimento ruim. Existe uma dieta, né? E o que faz sentido com o estilo de vida de cada pessoa, porque a gente sabe que hoje em dia, no ritmo que todo mundo tem, fazer escolhas saudáveis é um desafio. Será que eu mostro para vocês no que o meu telefone está apoiado? Eu não vou mostrar o meu, tá? Carol, eu vou pedir... Olha aí. Parabéns. Gente, eu vou pedir licença, eu preciso sair, tá? Obrigada, Igor. A gente se fala. Ah lá, isso mesmo. Já tá até amarrado, senhor. Deus me livre. Ó, Obrigado. Boa a noite. macumba agora, ó. Ó, pessoal, vocês não saiam não, que nós vamos continuar aqui. A gente ainda quer bater papo. Tchau, Igor. Tchau, Igor. Igor. O Igor ficou devendo Fala mal uma do pergunta Igor aí, agora, né, já que ele vai a gente fala mal dele. Vamos falar mal dele, né? Quem sai, a gente fala mal. É isso aí. Pessoal, vocês estão na live, vocês não saem, nós vamos falar mal, tá? Ele ficou devendo uma pergunta. Daí ele vai fazer no workshop a pergunta dele. Josi, mas assim, é interessante o que você falou, porque a gente começa a enxergar... enxergar não. A gente já tá vendo isso, mas eu adoro enfatizar, porque lá quando eu comecei, vocês começaram, principalmente quando a gente começa a olhar para a indústria, a gente via como dentro da indústria existia só as suas patotinhas. Qualidade não fala com produção, produção não fala com P&D, regulatórios nem existia, regulatório era jurídico antes na empresa, né? E hoje a gente começa a entender como é importante que os setores eles trabalhem de uma forma mais harmonizada, né? P&D precisa estar conversando com qualidade. A qualidade precisa estar conversando diretamente com o pessoal de processo. O pessoal de processo e qualidade tem que estar conversando com o regulatório. Porque, como você falou, não é só uma questão... P&D manda, é um coadjuvante de tecnologia, mas na hora que eu vou preparar o meu produto, ele agrega sódio, né? E na hora que qualidade vai analisar o produto, ela vai ver que tem mais sódio e da onde está vindo esse sódio, né? Então, é interessante a gente olhar tudo como um ecossistema, como de fato é, para que a gente possa estar entendendo e aumentando as discussões, né? Você é formada em Ciências dos Alimentos, né? Eu sou engenheira de alimentos. Engenheira de alimentos, a Carol Sou técnica em laticínio. Eu sou tecnólogo de alimentos. E olha, 3 profissões, formações diferentes, discutindo o mesmo tema, falando sobre
questões de tecnologia, de ciência, e aonde num mundo onde tudo se modifica muito rápido, né? Então a gente não pode mais estar falando de rotulagem e de legislação só para a Anvisa e MAPA, né? Se quem vai ler é a minha tia, que não sabe entender o que é um corante caramelo, o que é uma maltodestrina, o que é uma proteína de soja texturizada, o que é uma lactase, né? Então, esses rótulos, eles também têm que ser possíveis de entender até para quem não é do setor, porque esse é o princípio máximo. A rotulagem é o principal meio de comunicação entre a indústria e o consumidor. Isso eu estou falando que é para o consumidor, tem que ser algo que ele entenda. Ô, Tassi, mas você sabe que... Quando você Carol, fala da integração, né, dos setores que hoje existe, é um cuidado que eu tenho, porque assim, com o negócio ter a formação de técnica em laticínios e depois ter a especialização em análises, eu dou muito treinamento em laboratório. Então, quando eu chego numa indústria para dar um treinamento, e é a primeira vez que eu vou, a primeira coisa que eu tento descobrir é, tipo assim, quem está ali fazendo as análises, conhece o processo? Não, não conhece? Então, agora vocês vão conhecer junto comigo. Cata alguém da produção, vamos lá, o que acontece nesse pedaço, o que acontece nesse cano, quem que passa aqui, porque precisa entender o que você falou, tá entrando alguma coisa aqui que as pessoas vão entender que tá lá no resultado da análise. E aí, muitas vezes, você se pega perdido nisso. E aí isso vai para outros setores também, né? De repente, o pessoal dos regulatórios tem que conhecer a planta, porque tem hora que P&D e regulatório são dois setores separados. Sim. Né? Então, precisa ter essa integração realmente aí. A José falar. Eu quero falar só para ver também teu ponto de vista em relação a gente fala muito sobre lista de ingredientes, né? E aí a gente vê maltodextrina, vê todos esses nomes difíceis, aí houve aquela campanha, se você não conhece, se tem nome estranho na lista de ingrediente, evita aquele alimento. Aí veio o movimento só com 2 ingredientes, encurtando a lista de ingredientes e deixando ela mais amigável, né? Sim. E o que você tem para trazer em relação a esse conceito, assim? Porque você sabe que tem vários ingredientes que têm nomes complexos, sim, né? E aditivos, mas que eles desempenham um papel também de segurança de alimentos muito além, né? É bem assim, interessante, porque é outra discussão que há mais tempo ela está rolando no Mercosul do que até mesmo nutricional, é a rotulagem geral de alimentos. É tema de discussão no Mercosul, até porque nossa norma é harmonizada. A rotulagem nutricional não é mais harmonizada. Só um minutinho, gente, um pouquinho de água. Aqui a gente bebe água em copo de alumínio, porque fica mais gelado. Eu pensei que você ia colocar outra coisa aí. Então a gente está falando sobre esse tema porque assim, a lista de ingredientes é o principal para o consumidor. Eu gosto muito de citar, agora na 727, né, o artigo 4, quando fala que a gente não pode dar destaque para ausência ou presença de ingredientes que sejam intrínsecos, né? Mas às vezes entra essa questão. Eu tenho que dizer para o meu consumidor que aquilo ali é um queijo, é um leite, é alguma coisa. Enquanto o nome do produto, do ingrediente, é um nome que ele não conhece, que ele não sabe o que vai ter, por exemplo, lactase, por exemplo. E aí essa discussão a nível Mercosul, para você ter ideia, ela caminha para que a lista de ingredientes ela passe a ser por ordem decrescente completa. Né? Ou seja, hoje é decrescente de ingredientes e depois aditivos. A discussão do Mercosul é que ela seja toda decrescente, para facilitar até para o consumidor entender realmente. Porque ele não tem muita diferença, né? Tipo assim, hoje eu pego um sal e ele está ali no finalzinho dos meus ingredientes. E depois eu tenho um bicarbonato de sódio, sei lá, algum outro conservante. Às vezes esse conservante está em quantidade maior do que o do sal. Né? E aí o consumidor também não fica sem saber o que é aquilo. Nesse ponto, a nossa norma já pede e determina que você pode usar alguns termos genéricos. Mas ainda é necessário que se faça uma revisão na lista de ingredientes para que a gente possa botar termos mais amigáveis, sem enganar ao consumidor, porque quando a gente fala em termos amigáveis, tem um lado que diz assim, é amigável dizer que esse meu produto é orgânico, banhado pelo sol de Cleópatra, com os ventos que bateram no cabelo de Ariel, né?
E outros que não, vão pelo lado correto. Ao invés de dizer que é um óleo recomposto, hidrogenado, parcialmente hidrogenado, chamado de gordura vegetal. Isso ajuda. Então, é uma discussão também que a gente precisa fazer em várias mãos para que a gente sempre esteja com foco em quem é mais importante, o consumidor. Tem ingredientes que às vezes não deveriam estar ali, estão. Tem coadjuvantes de tecnologia que não precisam ser citados, mas eu tenho que citar às vezes para comer, por exemplo, lactase. Lactase é um coadjuvante de tecnologia, mas em produtos que são para dieta sem restrição à lactose, se eu não tiver lactase ali, o meu cliente não entende que ele não tem lactose. Né? Então, tem todas essas questões que precisam ser discutidas. Show. Ele está comentando aqui, ó, o aditivo também precisa de um aditivo para ser estável. Ela sonha com uma lista de aditivo para aditivo e no produto final não tem função. Mas como detectar? São desafios, né? Imagina, a gente explica muito, né? Se a gente tivesse que citar tudo dos ingredientes, imagina o tamanho da lista de ingredientes de um aroma. Né? Então tem aquela... Ia ter que desdobrar. Mas você sabe que eu vejo a lista das farinhas, né? Muito enxuta ali, farinha de trigo, ferro e ácido fólico, né? Eu sei que não é um exemplo do nosso contexto, mas a gente sabe que existem um monte de mix de melhorador de força de farinha e você não vê a indústria colocando. Porque aí a indústria diz, mas os fornecedores eles não abrem a lista de ingrediente para não se comprometer, né? Colocou aqui agora. Então, eu confesso assim que tem algumas matrizes alimentares que ainda carnes, leites, como está no domínio do mapa, o mapa tinha uma fiscalização um pouquinho mais profunda, a gente está um passo à frente. As dúvidas que estão surgindo são dúvidas realmente cabeludas, né, por assim dizer, porque realmente passam por entraves tecnológicos do processo, né? E agora, em outras matrizes alimentares, a gente tem que avançar muito. E aí, ao mesmo tempo que, de novo, eu volto a dizer que se o objetivo da legislação é melhorar a comunicação com o consumidor, como é que a padaria e os supermercados são voluntários? Né? E eu entendo, assim, que cada empresa tem o seu porte, tem as suas dores, né? Mas o consumidor é um só. A gente parte assim do princípio, né? A gente fala de serviço de alimentação, é um princípio mais geral de entender o seguinte: se eu estou junto com quem está produzindo, a minha informação é mais fácil. Por exemplo, eu chego numa queijaria, né, que faz o queijinho artesanal ali na hora, e estou pegando um queijinho ali que a pessoa acabou de fazer, né, ou preparando alguma coisa ali. Então, tem aquele princípio que se eu estou ali de frente com quem está fazendo, eu pergunto: oi, aqui tem pozinho mágico da Tinkerbell? E ele vai conseguir me dizer. Quando a gente parte para grandes indústrias, aí fica mais difícil, né? Se o saque não funciona, imagine perguntar. Então é por isso que a gente parte do princípio da rotulagem, que é essa principal meio de comunicação. Então tem essa vertente onde se entende que as padarias acabam por não dizer, mas nem sempre as padarias que estão produzindo os produtos sabem o que estão utilizando. Né? Eu tinha uma professora, até agora, né? Porque eu me formei agora, em 2020. Tinha uma professora que ela dizia assim: desconfie de alimentos que têm mais aditivos do que ingredientes, né? E ela falava aquilo naquela ideia de que aditivo não é saudável à saúde. Ele não é saudável, mas é seguro, né? E aí, dentro desse contexto de entender que esses aditivos e ingredientes estão todos ali para informar ao consumidor, a gente vem nesse medo também desses produtos e esses mix. Mix, que o mapa chama de mix, né? Lá no PSA chama de mix, a gente está falando de ingrediente composto, né? E de misturas também, né? Tem que diferenciar. Ingrediente composto é aquele que está definido em regulamento técnico bem descrito. Mistura de ingrediente é aquilo que eu tirei da minha cabeça e saí misturando. 1, 2, 3, 4, 5, depois quero dizer que aquilo é um tempero. Não, amor. Tempero é tempero, aroma é aroma, ingrediente composto, e mistura de ingredientes é mistura de ingredientes. Então, às vezes as pessoas também não notam para isso e deixam as listas muito extensas, sabe?
Eu já peguei produtos que você olha ali na lista de ingredientes e vai observar, tem 4 espessantes, tem 3 acidulantes, tem 2 antioxidantes. Será que esse produto precisava de 4 espessantes mesmo? Será que esse produto precisa de 3 antioxidantes? Será que um não conseguia fazer a regulação? Óbvio, a gente entende que em alguns casos não, em outros casos sim, mas grande parte disso vem do quê? Eu compro um mix da sua empresa e nele vem ácido cítrico. Eu compro o preparado de morango da outra empresa e nela vem um ácido, sei lá, lático. E aí no final, quando eu misturo esses 3, eu tenho que declarar os 3 aditivos. No final, os 3 estão exercendo função tecnológica e no final eu não estou contribuindo nutricionalmente em nada no meu produto, porque apenas um aditivo poderia ter exercido a função tecnológica devida. Não estamos falando de segurança, os 3 estão seguros, estão dentro dos limites, etc. Mas um já poderia ter resolvido a situação tecnológica do produto e o consumidor não ia estar ali lendo. Desorientado, né? 1, 2, 3, ou como eu brinco, né? Antioxidante, labachura de Cantaris, porque ninguém consegue, às vezes, entender os nomes técnicos de cada aditivo, né? Então, é outro problema que a gente tem que pensar também. Esses mix, esses montes de aditivos que a gente não consegue ler e quando o fornecedor não consegue nem explicar o que é. Não, tá aí. A Paty está comentando aqui, o Paty, foi até assunto que a gente discutiu esses dias. A dificuldade, às vezes, de obter a informação dos fornecedores de ingredientes, né? Então, ela está contando que ela tem 10 fornecedores homologados para destrose, tem um alecrim dourado que falou que o dele não tem nada, não tem veículo nenhum. Pois sinta-se privilegiada, sabe por quê? Porque você tem que não te informa, que não é claro para você. Se você descredenciar ele porque você não está confiando, porque falta informação, porque a literatura te diz que o que ele está dizendo que te entrega é inviável, não existe, só em outro, talvez na Grécia, mas não nesse planeta, né? Não, acho que sei lá, na Grécia não em Marte, nem na Grécia não tem Marte. Mas tem gente, tem empresa que não consegue, que não, e não tem informação. Realmente, as indústrias de ingredientes, elas têm pecado um pouquinho nisso, né, Júlia? E assim, é importante ressaltar que elas tiveram um prazo menor de adequação, que hoje isso já deveria estar todo alinhado, rodando, para que isso sim servisse de tomada de decisão para a indústria na sua rotulagem. Mas muitas vezes a indústria tem que implorar, tem que ir por tabela de composição de alimentos, porque ela não consegue informação. Então, eu sempre digo assim que diferencial de fórmula é um diferencial para a Coca-Cola. O resto não é diferencial, mas a gente tem que parar de achar que tudo é segredo. O segredo é o método de preparo. Porque se nós pegar aqui, eu, Daphne e a Carol, uma receita de bolo, a mesma, nós vamos ter 3 bolos diferentes. Então, não é o ingrediente em si, é o método, é o como, é a tecnologia que a minha empresa emprega. A gente faz engenharia reversa há anos, né? Como é que... o meu concorrente está lançando um queijo que é sucesso. Eu compro o queijo dele e faço engenharia reversa. Eu destrincho todo o queijo dele através de análises, mando quantificar tudo que tem ali, quais são os sais que foram utilizados, os tipos de gordura. Faço engenharia reversa e depois tem o mesmo queijo, né? Não precisa, ele pode ser trocado no banco. A formulação que a gente chega lá, não tem como, quando a gente quer, quando esse é o objetivo da gente, né? Pessoal, a gente vai encaminhando para finalizar, mas assim, eu acho que tem assunto para Tem. Mas daqui a alguns dias. Eu queria dizer, tem assunto para o dia 15 e 16 de março. A base de muito sorvete de ovelha, de muito requeijão de manteiga, de muito queijo de manteiga, de muito requeijão de coco. Aí a gente vai fofocar, tricotar, bordar, tudo que a gente quiser, tá? Então, pessoal. É a primeira vez aqui em Chapecó, né? Não, eu já fui a Chapecó. Já estive em Chapecó anos passados. Eu já ministrei curso em Chapecó de rotulagem. É verdade. Já tive do Senai, né? Senai, já dei aula online pro Chapecó, mas já estive aí dando cursos de rotulagem presencial, acho que foi em 2018. Deu uma turma de rotulagem geral de alimentos aí. E depois dei aula pelo Senai de Chapecó.
Então, ó, quem não viu Daphne aqui em Chapecó tá convidado, né? Dia 15 e 16 de março, dias pra gente conversar sobre legislação, conversar sobre qualidade, conversar sobre queijos, conversar sobre o mundo dos lácteos, tricotar. E quem não for, já sabe, a gente fala mal e eu vou levar sapos no avião pra botar o nome de todo mundo. Gente, eu tô preocupada com o negócio, ele amarra. Ele amarra o papelzinho, vocês viram, né? Eu amava. É isso, pessoal. Esse bate-papo vai ficar gravado, porque a gente quer que seja útil para mais pessoas, que desperte o interesse de vocês estudarem bastante rotulagem. Então, compartilha com os amiguinhos. Daphne, muito obrigada. Inclusive, assim, eu sei que não foi fácil, porque ele tá, tadinho, com a garganta ali sofrendo. Nossa mediadora que vai nos recepcionar lá em Chapecó, na sorveteria, a gente vai adorar. Muito obrigada também, tá? Pessoal que esteve aqui com a gente, um beijo enorme, bom descanso para todo mundo e uma ótima semana aí, hein? Um beijão. Daphne, um beijo doida para te ver pessoalmente. Rose. Tchau, Tchau, tchau.